Você já se perguntou se você em algum momento da sua vida já se auto-sabotou? Você sabe o que significa sabotagem? Muitas vezes a gente não entende, ou essa palavra é muito forte, às vezes a gente fala, não, mas jamais eu me sabotaria, ou jamais eu faria algo contra mim mesmo, ou que vai trazer algo negativo para a minha vida. Então o que eu queria trazer para vocês hoje é uma reflexão mesmo sobre como nós podemos vencer essa autossabotagem. Como é que eu posso vencer às vezes um medo que eu estou para conquistar algo maravilhoso na minha vida, eu estou para realizar um sonho muito grande na minha vida, mas inconscientemente começam a aparecer pensamentos, medos, inseguranças, e quando eu estou para avançar, eu me bloqueio, ou eu me fecho, ou eu começo a pensar que aquilo ali é impossível, que aquilo não vai dar certo, e pelo medo que eu já tenho de errar, eu prefiro não viver. Muitas vezes a gente tem tanto medo de errar, ou tanto medo de não dar certo, ou tanto medo de nos frustrar, que às vezes eu prefiro não viver do que eu falar assim, eu tentei e não deu certo, ou mais uma vez eu me machuquei, ou mais uma vez eu me dediquei, ou mais uma vez eu coloquei toda a minha energia nesse projeto e não foi para frente. Então o que eu quero explicar para vocês hoje é um pensamento que eu estou tendo, conversando até bastante com os meus filhos, adolescentes, sobre conquistas, sobre projetos, sobre planos. Eu acho que isso você pode colocar em prática na sua vida, na vida da sua família. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes você está num momento de vida onde você está muito focado no seu estudo, você está muito focada na sua profissão, você está muito focado em desenvolver essa área profissional. A sua família, os seus amigos, às vezes estão focados em outra área. E tudo bem, não estou dizendo, né, o que é certo e o que é errado. Mas você começa a questionar se, poxa, será que eu estou avançando demais? E aí muitas vezes eu tenho um sentimento de quando eu cresço, toda vez que eu avanço muito, eu estou deixando pessoas para trás. Muitas vezes, quando nós estamos crescendo, a gente tem a sensação de que nós estamos diminuindo o outro. Mas, na verdade, nós não estamos diminuindo o outro. É nós que estamos crescendo. O outro, ele só está ficando estático, paralisado. Você olha para aquela pessoa por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela continua na mesma vida, na mesma situação. E você avançou. Quando você olha para trás, você tem uma sensação de que nossa, eu estou pisando naquela pessoa, nossa, eu estou diminuindo aquela pessoa, nossa, a minha conquista demonstrou talvez algo maior. Não, o problema não é o que você está fazendo, é o que o outro deixou de fazer, e você tem que entender que isso não tem nada a ver com você. Nós precisamos realmente se dedicar a fazer aquilo que nós planejamos com toda a nossa energia, com toda a nossa força. E toda vez que isso acontece, de alguma forma, alguém vai ficar para trás. Não tem como, você não vai conseguir carregar todo mundo, você não vai conseguir levar todos os seus amigos para estar vivendo aquilo que você está vivendo naquele momento. Que às vezes aquilo é só o seu sonho, é o seu projeto, e as pessoas que estão à sua volta não estão compreendendo aquilo. Mas elas te amam, elas te apoiam, elas querem o seu bem, mas o problema não são os outros, é o que está passando pela sua cabeça, são os seus pensamentos, são as suas crenças, que muitas vezes te fazem desacelerar, te fazem começar a pensar coisas que não são verdades. E aí eu comecei a pensar, conversando bastante sobre algumas situações que a gente estava vivendo, e eu estava pensando o seguinte: às vezes eu deixo de fazer algo porque eu tenho medo de ferir os outros. Às vezes eu deixo de fazer algo porque parece que eu estou tirando a oportunidade do outro, ou que eu estou parecendo que eu estou ficando mais do que o outro. E aí são vários pensamentos e várias crenças que eu poderia ficar aqui horas conversando com vocês. E o que eu quero falar é: não deixe de viver aquilo que você tem como sonho, não deixe de viver aquilo que Deus tem para a sua vida pelo medo e de desagradar o outro. Eu conheço pessoas que abriram mão de promoções, abriram mão de cursos, abriram mão de momentos que elas poderiam ter vivido, ou talvez até levaria ela para outro patamar, porque ela colocou como uma justificativa algo que aconteceu na vida dela. Por exemplo, você está louco para ir para fora, recebeu uma proposta de fazer um curso que você sempre sonhou. Só que naquela semana, naquele mês que você estava para tomar essa decisão, você guardou um dinheiro, e aí inconscientemente acontecem coisas na nossa vida, né? Aí seu carro quebra, sua mãe fica doente, um primo pede o dinheiro, sei lá, sua geladeira queima, coisas do dia a dia acontecem na sua vida. E aí você começa a pensar: ai, tá vendo? Se isso está acontecendo é um sinal que eu não devia ir, então eu vou pegar esse dinheiro e vou ajudar essa pessoa, vou pegar esse dinheiro e vou arrumar as minhas coisas, vou pegar esse dinheiro e vou resolver esse problema. Só que você não está percebendo que inconscientemente você está evitando
algo muito maior pelo medo, pela insegurança. Então a gente não pode deixar o nosso medo nos paralisar. Claro que situações graves vão acontecer, eu estou falando coisas do dia a dia pequenas. Exemplo de relacionamento, às vezes você tem uma pessoa que você está conversando, que você tem buscado, que a pessoa ela se encaixa completamente em todas as áreas que você sempre sonhou. Só que aí você começa a olhar só para o lado ruim da pessoa, você só começa a olhar para aquilo que a pessoa não tem, não pelo que a pessoa tem. Aí você fala assim, mas ela é isso, mas olha, isso aqui dela, nossa. Não... E aí você começa a encontrar desculpas para não viver aquilo. Não deixe as suas crenças e os seus medos serem maiores do que os seus sonhos. Não deixem os seus medos e as suas inseguranças serem maiores do que aquilo que você planejou para você. Se aquilo apareceu para sua vida, se aquela pessoa, Deus colocou aquela pessoa na sua vida naquele momento, algum motivo tem. Então você tem que enxergar como uma oportunidade de crescimento. Oportunidade de te levar a um outro nível. Você está tendo oportunidade de crescer. Se as pessoas que estão à sua volta não querem crescer, tudo bem, você pode se relacionar com elas, mas você não precisa estar sempre no mesmo nível que elas. Cresça! E aí daqui a pouco você vai começar talvez a puxar elas ou você vai encontrar pessoas no meio do caminho que vão te puxar mais ainda. E aí a vida começa a girar de uma forma que vai acontecer coisas que até mesmo você vai se assustar. Porque as coisas começam a acontecer de uma maneira muito leve, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira onde a energia flui. Você não pode deixar a energia ser cortada. Deixa a energia fluir. Se aquilo que está acontecendo está te fazendo bem, continua. Continua estudando, continua indo atrás, continua sonhando. Porque muito mais do que você se boicotar é você deixar de viver algo tão maravilhoso na sua vida que talvez você não vai ter uma segunda oportunidade. Talvez aquele curso que apareceu não vai aparecer mais. Talvez aquela pessoa, ela não vai ficar te esperando e talvez outras coisas vão acontecer e você vai olhar para trás e vai se arrepender daquilo que você não fez, que eu acho que é o pior arrependimento. Não é daquilo que a gente viveu e falar, eu não faria de novo, porque isso é aprendizado. Arrependimento é de quando você não viveu algo. E aí você fala, nossa, eu não posso voltar para trás. O tempo não vai voltar. E aí depois você vai viver com aquilo dentro da sua cabeça e essas vozes vão aumentar cada vez mais. Então, antes que isso aconteça, não deixe. Quando você tiver um projeto, quando você tiver um plano, quando você tiver algo maravilhoso na sua vida, começar a vir essas vozes, racionalize e fala, não, eu vou vencer, não, vai dar certo, eu vou dar uma oportunidade. Comece a falar coisas positivas que vão contra esse pensamento, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Um grande beijo.